Oi, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Alô, Olha, tanta gente conhecida, gente. Boa alô. noite. Vocês não cansaram de mim, não, minha gente? Não. Oi, Impossível. dona Helena. Oi, Dani. Olá, tudo Bom, bem? Tudo. boa noite. Fico muito feliz de ver vocês aqui, viu? Todo mundo, né? As pessoas que eu conheço, as pessoas que eu não conheço, que vou começar a conhecer agora. E aí, Rafael? Sinto saudade do seu boa noite, família. Oi, boa noite, professora. Boa noite, turminha do bem. Boa noite. E aí, tudo jóia, pessoal? João, que está agora fazendo o curso pela primeira vez, está aqui também. Muito bem. Muito bom ver vocês. Vai chegar ainda uma galera, assim, eu acho, porque se inscreveram, sei lá, quase 100 pessoas, mas tem aquela turma que se inscreve e não vem, né? Também. Temos esse tipinho. Temos o tipinho que está me pedindo link agora, porque não se inscreveu, mas quer vir. Temos vários tipinhos. E aí, Dani Pires, tudo bem? Tudo bem com você? Certo também. Saudade de você, meu bem. Saudade. Tem muitas Bom, novidades para te contar, depois a gente conversa. pois é, não é nesse momento, só que agora, o que que você fez? A pessoa é geminiana. Tô como? Quero saber as novidades todas, vou te ligar depois da aula. Bom, pessoal, a gente está aqui também, ó, o Guilherme Durão chegou aí, Guilherme Durão é um professor que vai fazer uma parceria comigo no curso Espaço Digital. O curso Espaço Digital esse ano vai ser uma outra versão completamente diferente. Ó, a oportunidade aí, Helena, de fazer mais um curso. Ó, ó. Ai, queria. Vai ser bastante diferente do ano passado e tal, né? O Guilherme está trazendo uma outra proposta. Dona Mariana. Mariana sabe tudo de Botafogo, né, Mariana? Todas as boas de Botafogo. A Mariana gente tem, tenta, a gente tenta. Mariana tem o melhor canal, perfil do Instagram. Que bom que você gosta, adorei saber. Gosto, gosto. Pena que não aparece, às vezes fica sem aparecer, porque o Instagram resolve que eu quero ver outras coisas, né? A gente É, a conversa. curadoria é aleatória, né? A curadoria do Instagram é. A curadoria é a fofoca que ele fica ali escutando o que que eu estou falando para pensar, ela quer ver isso. Tem seu lado bom, É. às vezes, né? Mas enfim, maravilha, pessoal. Olha, a dona Isabel Scarlazari está ali embaixo. Pessoal, vamos começar então. Sejam bem-vindas e bem-vindos. É uma aula curtinha, eu vou ter que me controlar, inclusive. Eu acho que eu vou pedir ajuda para a Lena, para me ajudar a me controlar, porque a Lena foi minha monitora profissional durante o ano de 2024. É o caderno da monitoria. E como eu estou acostumadíssima com as aulas de 3 horas, que assim, as pessoas comentam, né? Nossa, mas 3 horas é tanta coisa. Eu falei, cara, não para mim, porque a aula termina, a gente fica assim, meu Deus, mas passou tão rápido, né? E 1 hora e meia, eu acho que vai assim, a gente vai piscar, vai ser, acabou, tchau, gente, obrigadão. É, Vai ser assim. Então, meu bem, são 7 horas, né? Quer dizer, a gente começou aí às 7, a ideia é terminar umas 8h30, porque eu também gosto muito dos combinados, né? Não vamos ficar se excedendo aqui demais, aquela coisa que todo mundo pensou, vou jantar 8h30 depois da aula, aí vai ficar como? Com fome, não dá. Então, quando for assim, E hoje mais tem a Odete 8. Roitman, gente, também. Hoje tem a Odete Roitman. Então, não posso Morrendo. competir, não posso competir com a Odete Roitman hoje. Eu não assisto novela, mas eu assisti a original. Eu lembro desse dia na original. mas não lembro quem matou. Eu não lembro. Lembro nada. Lembro que foi uma sensação. Gente, que horas é a Odete Roitman? Marquei pessimamente, a pessoa não vê novela. Que horas é a Odete Deve Roitman? ser às 9, mas não sei, também sou inimiga do fim, então não. Eu sou Hã? aquela que fica perguntando até não poder mais, então. Aqui, ó, Na 21 aula e 20. segura. Hã? Leonardo botou aqui 21 e 20. 21 Ah, e tá 20. ótimo. Não, tá ótimo. A ideia é terminar 8h30, então todo mundo vai poder jantar e assistir a Odete Roitman. É, Quem matou a Odete quem Roitman? matou a Odete Roitman. Bom, então hoje tá incrível, né? Assim, tá, a emoção, as expectativas, a ansiedade está lá em cima.
Pessoal, Eu marco o quê? 8h30? não, linda, marca umas 8h10, né? Para eu 8h10? começar a dar aquela desacelerada. Tá. Espero que o pessoal faça perguntas também no final. Agora, quem já me conhece super sabe, né? Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso também. E quem não me conhece sabe, vai começar a saber agora que, por favor, né? Perguntas sobre coisas que eu estou falando aqui e tal, sabe? Solta a voz, né? Eu não acho uma palavra melhor do que interromper, mas vamos trocar mesmo, façam perguntas, levanta a mãozinha. Às vezes eu tô aqui tão, tipo, mergulhada no que eu tô falando, que eu não vejo a mãozinha super rápido, mas em algum momento eu vejo. Né, Ian? Gostei. Ian, Oi, boa noite. Entrei já ouvindo a voz da Lena já há quanto tempo. Maravilha. Bom, pessoal, é verdade que a gente acaba formando uma grande família, né? é, Nesse programa, nesses cursos. Aconteceu de tudo. O pessoal já teve namoro interestados, teve ficação interestados, amizade, escritórios, né? É uma coisa lindíssima. Bom, é, olha, TT, gostei de ver. Quer dizer, estou vendo os nomes, né? Porque tá todo mundo aqui, uma porção de gente com a câmera fechada. É, oi, Débora, tudo bem? Dona Ágata. Pessoal, eu vou então fazer o que eu adoro fazer, que é dar um share aqui, tá? Olha, a aula aberta, fechada, é sempre pet friendly. Tragam seus bichinhos, por favor, tá? O espaço vai ficar bem mais gostoso se você estiver em casa, sei lá, com os seus gatos. Então, assim, Legolas já está aqui, porque o Legolas é o mais novinho, é o que mais se interessa pelas aulas, e Murdoch está na porta para não deixar ninguém entrar. São dois dos meus gatinhos aqui. Então, se passar algum gatinho, vocês já sabem que a aula é pet friendly mesmo. Só periga de passar algum gatinho aí em vocês e eu me chamar a atenção. É, vamos lá, eu vou dividir então a tela para a gente começar essa aula aberta. Fiquei muito na dúvida se era uma aula aberta, se é uma palestra, mas acho que as duas coisas, né? Ela é uma coisa só com dois nomes. Você pode ver como palestra ou uma aula aberta e tal. Sobre esse assunto que eu acho encantador há anos, né? Eu estava fazendo mestrado quando eu li um livro que comentou essa coisa dos 12 sentidos do Rudolf Steiner. E aí, aquela coisa que você lê um livro bom, você acaba tendo 10 livros novos para ler, né? E aí eu conseguia chegar nesse livro do Soesman, que escreve sobre essas palestras do Rudolf Steiner sobre os 12 sentidos. O Rudolf Steiner mesmo nunca escreveu sobre os 12 sentidos, é o Soesman que vai colocar isso, que coloca isso num livro. Eu acho que seria uma boa. Deixa eu só ver se eu vejo daqui. Cara, eu não peguei o livro, então não sei. Um livro azul. Ah, Dani, você que é muito boa nisso, vê se você acha aí a capa do Soesman, 12 Senses, Rudolf Steiner. É em inglês. Então, 12 Senses, né? Aí, se você achar a capa, me manda, que aí eu já mostro aqui também. Me manda por WhatsApp. Eu acho que meu WhatsApp está na outra tela, a gente reza para que esteja, tá na outra tela. Então, beleza. Pessoal, então eu vou dividir a tela. É, todo mundo já sabe, quem não sabe também vai ficar sabendo agora. Eu tenho, né, um setup muito maneiro aqui para poder dar aula, ver a minha aula e ver vocês todas e todos aqui na tela do lado. São 3 telas justamente para ficar com uma coisa bem confortável para mim e para vocês. Então eu amo demais de paixão ver, né, todas as reações, se vocês estão gostando, se não estão gostando. Quando eu conto umas piadas, eu sou muito boa de piada, mas quando eu conto, adoro ver um sorrisão, né? Aí eu fico achando que eu estou mandando bem. Enfim, eu vou pedir, Gabriel, eu acho que é o Gabriel ou a Camille do suporte. A gente não pode abrir a sala e tirar essa waiting room, porque fica mostrando um aviso aqui para mim, vai me tirar a atenção. É possível? Perdão, professora, pode repetir? Eu queria tirar a waiting room, por favor.
Eu queria que você deixasse aberto, não pode? I'll wait um minuto. Deixa aberta a sala, porque senão toda vez que entrar alguém, aparece uma mensagem para mim aqui. Aí Pronto, professora. a Perdão. Geminiana sofre, entendeu? Tá bom. Então tá, deixa aberto. Quem chegar vai chegando e tá tudo bem. Então tá. Oh, mandei pro seu WhatsApp, não sei se é esse. Poxa, não é. É meio que É um. Mas você mandou o livro? Mandei a capa. Ele é azul. Ele é azul. Mas tudo bem. É isso. Ó, vou botar aqui a capa para vocês verem. Mas a capa nova, eu acho que a capa nova, ela é azul. Não quer abrir. Ah, já sei, achei. Achou? Então, beleza. Gente, a Dani é essa. Quando vocês precisarem de qualquer coisa, pede para Dani. Ela acha. Vê se é esse. Não chegou ainda. Calma. Quando você der o send, Foi. Daqui a pouco chega aí. porra, tá vindo de carroça, né? Tá demorando. Mas tá saindo aqui. Não, beleza. Eu já dividi a tela, né? Eu vou. Quando chegar, Dani, tá vindo não. Tira uma foto da tua tela aí, pra vir rápido. Vira um negócio baixinho. Bom, então quando chegar aqui em algum momento eu mostro pra vocês, mas é isso. 12 Senses, Albert Soesman é o nome do autor, e é essa coisa dos 12 sentidos aí do Rudolf Steiner. Então, É, vamos lá. Me apresentando para quem não me conhece ainda, eu sou Suzane Queiroz, eu sou arquiteta e cenógrafa, eu sou arquiteta e urbanista formada pela UFRJ, eu sou mestre em design pela PUC-Rio, falando sobre cenografia, né, e sustentabilidade, e terminei esse ano o doutorado em arquitetura no PROARC da UFRJ, né? Muita alegria, digo isso, porque passei 5 anos doutorando, agora doutora. É, eu sou, então, coordenadora e professora na educação continuada da PUC-Rio, né? Nesse programa de capacitação em cenografia, e sou professora no IED Rio também, né? No IED Rio eu sou professora nos 2 cursos que tem lá de design de interiores, eu falo sobre espaços efêmeros, e essa disciplina, né? Espaços efêmeros, tanto na pós-graduação como num curso de 1 ano que eles têm lá e tal. Esse é o meu arroba, né? Meu Instagram e tal. Ele é sempre bem selvagem, gente. E ele ainda não deixou de ser tão selvagem, mesmo agora doutora. Porque a desculpa antes é que eu estava no doutorado, então ele era bem selvagem. Então, assim, não esperem achar uma coisa mega construída, incrível, super hypada. Ele é um Instagram franco, tá? Franco, né? Das coisas que estão acontecendo, as coisas que eu estou gostando de me recordar e as coisas que estou gostando de falar e tal. Então, se vocês se interessarem, sigam aí. Essa aula faz parte, né, desse movimento que eu chamo, né, os cursos, né, cada curso sobre cenografia na PUC-Rio não é só um curso, eu sempre falo isso, é um movimento, e é um movimento muito lindo. Hoje mesmo eu recebi mensagem de uma das professoras dos cursos, né, falando assim, Su, me inscrevi no mestrado, esse seu convite me fez repensar, me fez querer fazer mestrado e tal, não sei o quê. Então, assim, assim, não dá para dizer que é todo dia, mas, poxa, tem por mês aí uma incidência muito grande de mensagens, né, de pessoas me dizendo assim coisas que mudou na vida, fazer o curso, participar do curso, ser professor no curso, né, e tal. Então eu fico achando muito bom fazer esse movimento e fazer com que vocês se movimentem também, né? Quer dizer, reverbera aí. É, Ó, a Dani achou aqui a capa. Beleza, daqui a pouquinho eu mostro então. Olha, o programa é um orgulho enorme dizer para vocês que ele está aí, né? Desde 2021, já foram 5 edições, em torno de 38, 40 turmas, cerca de 600 alunos e alunos, tanto no Brasil como no exterior, em todas as regiões, né? Eu acho isso mega lindo, assim. Tanto que aqui também, né? Na verdade, eu não pedi, mas se vocês quiserem, poxa, queiram, né? No chat. Cadê o meu chat? Botar da onde vocês são, né? Da onde é todo mundo que está aqui, porque esse mosaico lindo de sotaques, né? De vários lugares do Brasil,
do Nordeste, Norte, Sul, Centro-Oeste, Sudeste, coisa muito linda mesmo. Aí falando rapidamente, gente, né, um início, fazendo uma introdução aí, né? Por que que a gente está aqui? Por que que eu estou fazendo essa aula aberta e tal? Do que se trata isso, né? Esse movimento de cenografia na PUC-Rio. Então, esses são os nossos números aí por alto. Esse aqui ainda é o nosso calendário de 2025. A gente tem 2 cursos ainda, né? Que é o Cenografia, Desenho de Atmosferas e o Cenografia e Espaço Digital. Esse azul aqui ainda é o resquício do nosso curso que está em pleno andamento, que é Gestão e Produção. Dia 20 começa aqui, ó, o Desenho de Atmosferas e dia 4 de novembro começa o Espaço Digital, que o Guilherme Durão vai dar aula junto comigo. No Desenho de Atmosferas tem outros professores, né, e tal. Essa é a estrutura do nosso curso, não, do nosso programa de capacitação em cenografia em 2025, né? A gente já tinha até aqui 9 cursos, e a novidade é que em 2026 a gente passa a ter 10 cursos, né? Vai ter esse aqui, que é sobre criação e apresentação analógica e tecnológica, e abordando a utilização de criação com inteligência artificial. Então, gente, a ideia é que o programa inteiro eu fatio aí a cenografia, né? Agora em 10 fatias, com especializações, né? Quer dizer, áreas específicas como VM, arte das vitrines, teatro no espaço da cena, né? Aqui a gente tem o espaço do acontecimento, sobre exposições, materializar ideias, sobre materiais, e esse de criação e apresentação, que assim, há uns anos eu venho observando, né, o processo criativo das alunas e dos alunos e como é esse lidar aí com a apresentação, criação, a representação, né, representação em 3D. Então, isso muitas vezes constitui uma dúvida, constitui uma dificuldade, e é uma linguagem muito importante, né, para a gente aprender, a gente saber, a gente dominar, para que a gente possa botar nossas ideias no mundo, né? A primeira materialização das nossas ideias é alguma apresentação para alguém, né? E como usar a inteligência artificial a nosso favor, de modo a expandir as nossas capacidades e não como eu tenho visto ser usada, que é encurtando, encolhendo aí as nossas capacidades. Bom, quem quiser saber mais, aqui nesse QR Code, quer dizer, apontando aí seu celular, vocês têm acesso à landing page, que vai ter mais coisas lá. Não sei se tem esse novo curso ainda lá, mas enfim, vai ter lá. Acho que não, porque a gente ainda está fechando, mas em breve vai ter. Mas enfim, para saber mais, entra aqui que vocês acabam sabendo mais também. E aí a gente já tem o calendário aí de 2026, porque eu sou apaixonada por calendários e cronogramas, então todo meio do ano, de um ano, eu já sei como é que vai ser, né, o ano que vem, com ajustes, né, gente, claro, e tal, mas pelo menos já temos uma ideia aí. Então já estão aqui os 10 cursos, né, cada um tem sua corzinha, e isso aqui é o cronograma dele. Então, querendo saber, né, depois da aula e tal, pede lá para a PUC, o pessoal do atendimento vai me pedir, acho que eu já vou até mandar para a Luana, e aí vocês têm acesso. E quem for dos grupos e for ex-aluno e tal, me manda também mensagem que está tudo bem. Maravilha, gente. Então, agora vamos cuidar da qualidade dessa aula, né? Eu boto aqui algumas dicas para favorecer a qualidade da sua assimilação da aula. E aí, muito, muito, muito importante essa palavra, né? Assimilação. Porque não adianta fazer 15 cursos, não adianta estar aqui nessa aula e, e não assimilar, né? Aquilo que vai construir vocês, que vai transformar vocês, que vai povoar os pensamentos de vocês a partir, né, enfim, depois do término da aula e tal, vai ser aquilo que vocês assimilaram. Então, até é importante isso, porque todos os cursos são online, justamente para que eles possam ser acessíveis, né? E o curso online, quer dizer, qualquer aula online, na verdade, ela exige muito da gente como alunas e alunos, né? Uma super autonomia, né? Uma autonomia que às vezes não é tão necessária ou não fica tão evidente numa aula presencial, porque você está lá mesmo, né? Aí fica chato pegar o celular, a luz já está controlada lá, não tem interrupção de fora e tal. Mas quando vocês estão na casa de vocês, no escritório,
sei lá onde está dando para fazer assistir a aula e tal. Importante cuidar da qualidade dessa assimilação. Então, achem um lugar sossegado aí, espero que vocês já tenham achado. Gente, água, tragam água. Não deixe passar essa oportunidade de ficar hidratado. Agora, 1h30 para se hidratar. Coisa linda. Verifiquem sua conexão sempre, né? Para estar com uma conexão boa e não ficar meio mal com isso. Mantenham sua câmera aberta. Coisa linda, porque eu adoro ver as carinhas de vocês. Realmente é importante para mim dar aula vendo vocês, né? Não estou dando aula para uma opção de nome, estou dando aula para rostos. Seja lá como vocês estiverem. Claro que assim, se de repente vocês estão comendo, estão com vergonha porque estão com alguma coisa. Outro dia tinha uma moça que não abriu porque falou: Ah, eu não estou bonita hoje. Eu super compreendo, tá tudo bem. Mas quem tiver, pô, bonito, se sentindo bonito, bem e tal, não sei o quê, sabe? Achando, né? Abre a câmera que vai me fazer muito bem. E aí, o que que faz? Aumenta a qualidade da minha entrega também. Claro que vocês, né, todos aqui que já abriram já é bem suficiente, mas vamos fortalecer, pessoal. E aí, uma outra coisa que eu percebi sendo aluna e também num curso que teve o rendimento foi assim, o pior rendimento da história do programa. Cara, manter a câmera aberta é muito importante para a qualidade de assimilação de vocês, para a qualidade da participação, para a qualidade da presença de vocês. Quando a gente fecha a câmera, e eu não estou contando nenhuma novidade, vai. Quando você fecha a câmera, você corta um certo compromisso ali, muito mais difícil ficar prestando atenção, tá? Então, abrir a câmera é uma forma também de se colocar aí nessa qualidade de assimilação. Então, não é só sobre mim. Eu achava que era só sobre mim, mas não, sobre vocês também. Mantenha o microfone fechado, porque, como eu já disse anteriormente, sou geminiana, então terrível. Se tiver algum barulho, eu vou desviar minha atenção, vou querer saber o que que é. E perguntem, tá? Ao longo da aula, assim, abram o microfone e perguntem, né? Ou bota a mãozinha, o que vocês quiserem. E essa aula está sendo gravada, então ela vai ficar disponível. E aí, se vocês acharem que é válido, né, gastar mais um tempo assistindo partes novamente, assistam. É um prazer para mim que vocês possam enfatizar aí a assimilação de vocês. Aí agora, eu gosto muito disso, assim, de colocar um mood, né? Quer dizer, um humor, né? Organizar nosso estado de espírito, né? Para começar aí a abordar algumas coisas e tal. E eu gosto muito dessa pergunta que o Agamben faz. O livro dele se chama O que é o contemporâneo, né? Mas aí no texto, quando ele desenvolve, ele chega a perguntar exatamente isso: o que é ser contemporâneo, né? E esse é o mood que eu queria que vocês colocassem aqui. E basicamente, eu gosto. São umas 30 páginas falando o que é o ser contemporâneo e tal, mas eu extraí isso aqui, que é quando ele diz que ser contemporâneo é não se deixar cegar pelas luzes do presente, é enxergar o obscuro. O que significa isso? Resumindo pacas, né? Significa essa possibilidade, essa potência de prestar atenção, né? De focar atenção em algo de modo que vocês vão criar várias pontes, né? Várias conexões entre as coisas que eu vou dizer aqui e a própria bagagem de vocês. Então, se coloquem nesse lugar fantástico de conexões, de ideias que vêm à mente de vocês, de coisas que, de repente, lembranças. Então, que a aula leve vocês. Aí, às vezes, você vai meio sair um pouco da aula. Ok, até porque está gravado, né? Então, melhor ainda. Mas, sabe, se deixem levar por essas conexões que vocês vão fazer aí, porque tudo isso é muito precioso e isso é individual, né? O que vai mais fazer sentido é tudo que eu vou falar aqui e tudo que isso vai conectar com a bagagem de cada uma e cada um de vocês. Então, colocamos esse mood de conexões, né, em uma mente ampla aí, em abertura e tal. Começo com o meu mosaico aqui que eu adoro, né, que é nosso campo da cenografia, né? E aí esse panorama da cenografia contemporânea, desse campo contemporâneo da cenografia, que abrange tudo isso aqui, né? Quer dizer, a gente tem teatro, shows, premiações, cinema, streaming e TV, né? Carnaval, desfiles em geral, de moda principalmente, foto, vitrines, espaços conceito, eventos, camarotes, estandes,
exposições, pavilhões, parques, intervenções urbanas, toda a cenografia digital, a cenografia híbrida. Gente, eu não sei por que que acontece aquilo. Dá esse bug sempre, impressionante. Mas, enfim, toda a cenografia híbrida que a gente aprendeu aí na pandemia, né? Então, é um campo bastante vasto, com muitas áreas para vocês se dedicarem, áreas para vocês se apaixonarem, áreas para vocês descobrirem que não é bem isso. Eu tenho as minhas, que eu sou apaixonada, e tenho as minhas que eu não adoro, por N questões, né? Mas essa, essas possibilidades, acho importante vocês terem isso em mente, né? O que que a gente pode fazer com cenografia? E não ficar pensando nem só no teatro, né? Como a cenografia, digamos, original aí quase, né? Nem tanto, porque eventos eram paralelos, né, na história da cenografia e tal, mas nem tanto, nem só o teatro, o show e tal, nem só também, sei lá, coisas muito corporativas, né? O que que tem nesse meio aí entre eh, essas áreas corporativas, essas áreas culturais, e como é que a gente, inclusive, pode fundir isso, né? Que eu acho bem importante. Dito isso, também, só para a gente começar também a entender aí, eu acredito, e aí eu vou pedir para vocês botarem no chat. Vocês botaram, gente, de onde vocês são? Botaram. Botaram algumas poucas pessoas. Botem aí, gente, de onde vocês são no chat. Quais as cidades de vocês? Isso é bem legal. Ah, não, botaram, várias pessoas botaram. Ó, Salvador, Porto Alegre, Niterói, Salvador, São Paulo, Juiz de Fora, Salvador, gente, Salvador. A pessoa está escrevendo várias vezes, né, Helena? Salvador, para parecer que tem muito Salvador, tô achando. Tem muito Salvador. Pois Minas, é, reparei isso. né? Barreiras, Campinas, ó, Rio de Janeiro, interior de São Paulo, Indaiatuba, coisa linda. Curitiba, São Paulo, aí tem Curitiba, o pessoal também repetindo Curitiba, para, né, parecer que tem bastante. Tô brincando. E aí que eu ia perguntar para vocês agora era o seguinte: também assim, se vocês quiserem botar, né, fiquem à vontade, assim, qual a formação de vocês? Em geral, é, em geral, o que mais aparece, né, por aqui e tal, são a galera da arquitetura e a galera do design, né? Mas seria muito bom saber qual é a formação de vocês, né? Quem tem alguma formação, quem não tem, qual é a formação da vida, né? Porque assim, eu sou formada em arquitetura e urbanismo pela UFRJ e em cenografia pela vida, aos trancos e barrancos, chorando quase todos os dias no início. Ó, comunicação, arquitetura, design, arquitetura, arquitetura, arquitetura. Falei, tem muita arquitetura. Perfeito. Design de interiores, ótimo. Ó, design de interiores e biologia, ótimo. Tatiana, eu tenho uma amiga para te apresentar. Dona Júlia, também. Design de interiores e biologia. Na verdade, é ao contrário. Deve ser você também, deve ser ao contrário, imagino. É, artes cênicas, ó, Raquel Novaes. Bom, e aí eu montei, já tem algum tempo, então ex-alunas e alunos já sabem de cor isso aqui, né? Que são essa que eu chamo, né? Bem deleuziano isso, né? Polos, os polos e os deslizamentos entre arquitetura e cenografia. Então, sendo a arquitetura e a cenografia polos, né? De uma atuação aí, principalmente na criação de espaços, né? Polos separados, quais são existem, né, deslizamentos entre esses dois campos, porque são dois campos, né? Não é o mesmo campo, são dois campos, e cada campo vai ter o seu desdobramento em muitas áreas, como a gente viu aqui em cenografia, muitas áreas de cenografia na atuação contemporânea, que é sempre o meu foco, né? E assim como a arquitetura vai ter todas as áreas dela na atuação contemporânea dela, mas entendendo esse campo da arquitetura, esse campo da cenografia, que deslizamentos nós temos entre eles que é tão interessante. E esses deslizamentos, eu achei importante falar sobre eles agora, porque vai ter muito a ver com essa questão dos 12 sentidos que eu vou abordar já já. Então, né, eu começo assim: se a arquitetura é a transformação da paisagem,
a cenografia é sobre a criação de atmosferas. Se a arquitetura é o abrigo do corpo, a cenografia é sobre ativação dos sentidos. Se a arquitetura é sobre o abrigo de atividades, a cenografia é o abrigo de sentimentos e emoções. Se a arquitetura é sobre o abrigo do cotidiano, a cenografia é o abrigo do acontecimento, aquilo que corta o cotidiano. Se a arquitetura foca, tem como objetivo a promoção do bem-estar, a cenografia não tem esse compromisso. Ela pode ser sobre a inebriação, a ilusão e a imersão. Se a arquitetura, né, ela tem esse viés de pertencimento, né, pertencimento temporal, pertencimento geográfico, né? A arquitetura, a cenografia, desculpa, é exatamente o contrário, né? Na verdade, esse polo tão distante é sobre deslocamento temporal, geográfico, né? E até sentimentos e tal. Você vai numa peça de teatro, pode ser de 500 anos atrás, pode ser de 20 anos para frente, pode ser na Inglaterra, pode ser na Amazônia, né? Se a arquitetura tem essa ambição da permanência, né? A cenografia já não tem essa ambição da permanência, o que faz ela ser extremamente, né, mais leve, mais fluida, ela é temporária. Então, feito essa viagem aí traçada essa rota, né, entre polos e deslizamentos, eu acho que a gente pode já começar a entender aí essa questão dos 12 sentidos que, assim, sempre me pareceu, né, e uma ótima perspectiva, né, um ótimo ponto de vista, assim, uma ótima forma da gente ganhar conhecimento sobre coisas que a gente sente, né, quando a gente conhece esses 12 sentidos e tal. Aí eu trago uma frase aqui do Palasmar, que ele fala o seguinte: somos seres biológicos e históricos completos. E em qualquer trabalho criativo que fazemos, reagimos com todo o nosso senso existencial e identidade, e não com o nosso intelecto isolado. Então, eu gosto muito dessa frase porque quantos de vocês aqui, eu mesma, né, a gente se lança na cenografia por pura intuição, paixão, né, desvendando essa caixa preta da contemporaneidade e sentindo o que que a gente tem que fazer e tal, que é ótimo, né? É ótimo. Agora, e se a gente entender, né, essas coisas um pouco mais, essas coisas que a gente está sentindo, se a gente não se sentir também sempre naquele abismo, né, que existe entre o momento que a gente recebe o briefing e a criação, né? E a gente tiver aí algumas pistas, né, por onde a gente pode se guiar, né, e pode seguir, né, para a criação e tal. E aí, esse aqui, para mim, assim, é o meu objetivo primordial, né, dos cursos e das abordagens, né, que é sensibilizar a nossa percepção cotidiana, né, tornando aí as nossas sensações, nossas emoções, nossas impressões em compreensão, né? E essa compreensão, ela de forma a que essa compreensão expanda a nossa capacidade criativa. E é isso o que eu chamo de corpo em permanente laboratório. Então, somos corpos, né? Nós, todas e todos aqui que estamos aqui, né, pensando em criar espaços, a gente está pensando em criar espaços para outros corpos, né? Porque como um corpo, matéria, né, que ocupa uma metragem quadrada no mundo, a gente necessariamente habita espaços, né? Habita algum espaço. Então, o Balasmar vai chamar isso, né, de uma capacidade, projetar espaços, né? Ele chama de uma de projeção empática do próprio corpo que está ali criando esses espaços. Então, quantas vezes eu imagino que vocês já tenham se pego fazendo conjecturas assim, se imaginado, né, nas plantas de vocês, se imaginado nas maquetes, se imaginado né, nas ideias, né, que vocês têm e tal. Existe essa projeção empática, né, porque somos um corpo
projetando para outros corpos. E se a gente sensibiliza esse corpo, né, para além. Isso pode ser até paradoxal, né? Se a gente pensar superficialmente, mas se a gente sensibiliza esse corpo para além de uma abordagem somente racional, mas a gente se sensibiliza de modo a compreender o que tal luz faz com a gente, tal som, tal temperatura, né? Isso tudo é recurso criativo, né? Isso tudo é recurso de criação. Então vamos lá. Essa aqui é a nosso tema, né, de hoje, que é esse tema que eu adoro, os 12 sentidos. E o Rudolf Steiner, ele vai falar de 12 sentidos, né, a partir dos 5 que nós já temos. Então, são 7 sentidos novos que ele aborda aí. Então, a gente tem, né, o tato, olfato, paladar, visão e audição. Esses são os sentidos clássicos, todos eles vinculados a órgãos no nosso corpo, né? O, o, o tato, olfato, paladar, visão e audição. Na atualidade, assim, tem vários estudos sobre essa questão dessa ampliação, né, de entendimento dos sentidos. O MIT é um que lidera e vários estudos sobre isso e tal. Tem livros falando de 30 sentidos, papapá. De qualquer maneira, para a gente poder entender isso, caramba, como assim mais sentidos do que os 5, que desde pequenininho eu ouço falar deles e tal, o que que é isso, né? Meu corpo, e eu tenho os sentidos que nem estou sabendo. Tá sabendo, só não tá, não tá, de certa maneira, nomeado, né? Quando a gente nomeia, a coisa ganha uma forma, né? De certa forma, também, se eu falar para vocês, fica muito fácil a gente entender isso que a gente chama de sexto sentido, sem ir para a área da magia, né? Ou do esotérico, né? Mas isso que a gente chama de sexto sentido, de certa maneira, acaba sendo resultado, né? Resultante, na verdade, desses outros sentidos que a gente tem, além dos sentidos que a gente já conhece, né? Esses sentidos muito físicos e muito ligados aos órgãos e tal. Gente, esse aqui é o Rudolf Steiner. Eu adoro botar a foto dele porque eu acho ele tipo igual ao Jeremy Irons. Quem conhece, não é, gente? A cara, a fuça do Jeremy Irons. Esse é o Rudolf Steiner. Ele é, quem não conhece ele, né? É um cara brilhante, assim foi, né? Um cara brilhante. Ele foi o fundador da antroposofia, da pedagogia Waldorf, da agricultura biodinâmica, da medicina antroposófica e da euritmia. A única coisa que eu não conheço aí é essa euritmia, mas o resto eu já ouvi falar, né? E algumas eu conheço melhor. Então, sempre vale a pena pesquisar mais sobre esse cara, tá? Então, ele é o nosso mentor aí de hoje, toda essa palestra é baseada nele. Também trago, né, conhecimentos de outros, da filosofia, da antropologia e tal, mas basicamente é o que ele traz para gente. Então, é isso, né? São esses 7 sentidos que estão envolvidos em aspectos, né, não previamente atribuídos como entendidos, né, compreendidos. Vou botar aqui compreendidos, que eu acho melhor. Compreendidos como sentidos. Aí, ó, esses são os outros sentidos que ele coloca aí. Gente, eu não vou entrar nessa celeuma do que é alma, do que é espírito, porque não vai caber nessa aula, tá? E não é o cerne da nossa história aqui, tá bem? Mas primeiro ele faz essa divisão entre sentidos dirigidos para o corpo físico, então são os sentidos vinculados ao corpo, sentidos vinculados à alma, que ele diz que estabelecem, né, a troca do humano com o mundo, sendo a alma, essa é a única coisa que eu vou dizer, né? A alma, essa coisa que anima a nossa existência viva, né, e tal. E os sentidos vinculados ao espírito, que são esses sentidos que ele diz dirigidos para fora, revelando elementos latentes e tal. Tudo isso a gente, né, fica mais claro quando a gente vai estudando cada sentido desse, em cada grupo desse aí. A gente tem mais uns 40 minutos aí de aula e tal,
É, essa aula completa, né, e tal, ela dura umas 4 horas, né? Quem já teve essa aula, porque eu sei que tem gente aqui que já teve essa aula, ela eu não consigo nem esgotar numa aula de 3 horas. Então eu fiz, ela tá tudo aqui, porque, claro, se tiver algum tempo e se tiver alguma questão que eu acho que é legal mostrar e tal, eu vou mostrar. Mas eu pensei o seguinte: minha estratégia para hoje, para ser bem bacana como uma introdução dessa história, eu pensei em falar desses 4 aqui, que são vinculados ao corpo, que o único que a gente conhece é o tato, mesmo assim vocês vão ver que vocês não conhecem muito bem. Segundo Rudolf Steiner, tá? Aí eu queria falar da temperatura e eu queria falar do ego, para finalizar. Então aí eu acho que a gente fala de 6, né? Que para mim são bem importantes. Eu gosto muito do paladar também, porque a abordagem dele de paladar é maravilhosa, porque é muito amplia a questão do gosto, né? Da boca e da alimentação e tal. Mas ok, vamos falar desses 4, temperatura e ego, ok? Então, os 12 sentidos estão envolvidos em aspectos não previamente, ai meu Deus, compreendidos. Vou mudar aqui também. Opa, compreendidos. Como, né? Como sentidos. Bom, essa aqui sou muito eu como professora, que eu vivo ajeitando coisa e tal, inspirada aí por cada momento que eu dou aula. O seu conhecimento, né, o conhecimento desses 12 sentidos contribui para a sensibilização da percepção, né, e ampliação aí dessa capacidade criativa. Aos 5 sentidos vinculados aos órgãos são somados 7 sentidos que relacionam o corpo e o espaço ao redor. Que isso é bem interessante entender, né? Quer dizer, quando a gente pensa nos 5 sentidos, a gente sempre pensa numa coisa voltada um pouco para dentro, né? Que é, tô ouvindo tal coisa, tô sentindo esse cheiro, tô sentindo esse gosto, né? E tal. Tem uma coisa, tem uma percepção muito superficial, né? A verdade é essa, sobre todos os sentidos. E aí ele divide também muito essa coisa, esses sentidos, né? Todos eles, os 12, porque ele compreende os 12, não vai focar só nos 7, nos 7 que ele está adicionando, né? Ele compreende esses sentidos como recursos, né? De atenção, percepção e expressão. Né? Então, esse prestar atenção, como é que a gente percebe, ou seja, esse estado de atenção, que é um estado interno nosso, que eu pedi, inclusive, para vocês ativarem aí, como é que a gente percebe o mundo ao redor e como é que a gente se expressa. Né? Então, essa atenção, como é que a gente percebe, como é que a gente se expressa. E é muito bonita essa percepção dele, quer dizer, ele entra em mais detalhes sobre isso, assim, do corpo, né, da gente, do ser humano, como um cosmos, né? Como um microcosmos dentro do cosmos, né? Cada ser humano é um cosmos e tal. E aí tem aquela percepção muito linda do ser humano, né? Que é essa coisa de ser humano, né? O próprio nome já, de certa maneira, contém uma ideia de que somos verbo, né? O que que nós somos? Nós somos verbo. O que somos nós se a gente não tiver em movimento, em gradações de movimento, né? Até entendendo aí vários filtros, inclusive físicos e tal, mas a gente, né, tá sempre em movimento, muitos movimentos. Isso aqui é um movimento, vocês estarem hoje aqui é um movimento. Então vamos lá. Iniciando, né, vamos falar sobre o tato. A percepção do tato do Rudolf Steiner, e aí muito importante, essa aula, ela é toda ilustrada, toda. E ela é toda ilustrada com coisas que eu senti de colocar, porque foram conexões que eu fiz na hora que eu estava montando a aula, tá? Então, nem sempre eu vou ficar explicando o que está na imagem, tá bem? Se vocês gostarem da imagem, ficarem curiosos com a imagem e tal, anota, né, a referência e tal, enfim, mas então não esperem que eu vou explicar. Às vezes pode ser que eu vá sentir de explicar e vou explicar, mas em geral está como uma ilustração fazendo uma conexão, quer dizer, proporcionando, inclusive favorecendo conexões maiores aí entre o que eu estou dizendo e o que vocês estão também percebendo, né, conectando e tal. Então, o Rudolf Steiner ele entende o tato como um acordar do corpo.
Ele entende o tato como principalmente como uma percepção das fronteiras do nosso corpo, do nosso contorno, né? O seu contorno, o contorno de cada um de vocês. A gente está muito acostumado a pensar no tato, associando tato, movimento em temperatura, associando o tato em si, né, como sentido, com outros sentidos que o Rudolf Steiner traz para a gente, que é o movimento e a temperatura. Então, quando a gente vai sentir alguma coisa, a gente normalmente faz assim, a gente passa a mão assim, a gente esfrega, né? E aí a gente vai sentir uma porção de coisas, né? Peso, temperatura, textura e tal. Ele pensa no tato como simplesmente eu parado, quer dizer, eu boto minha mão aqui em cima dessa mesa. Isso parado, né? Quer dizer, o meu corpo parado. Eu percebo muito mais a minha fronteira, o meu corpo, a minha pele, do que a coisa em si, que está para fora de mim. Então, se vocês botarem a mão na mesa de vocês, claro, sei lá, na parede, é chapiscado, estou sentindo que é chapiscado. Ok, mas você está sentindo pontinhos da sua fronteira, do seu contorno. Eu adoro ilustrar com essa experiência que eu tive aqui nessa exposição do File, no CCBB, até, isso aqui, deixa eu botar o ano, isso foi em 2018. Essa sou eu, com cabelo curtinho. Essas fotos são fogo, cara, porque eu olho e eu penso que talvez eu devesse cortar novamente. Mas vamos tirar esse pensamento intrusivo. Mas, enfim, eu adoro ilustrar com essa imagem, porque isso aqui, para mim, foi, assim, uma vivência. Antes de eu ler esse livro, foi uma vivência que, na hora que eu estava lendo sobre o tato e tal, eu falei, nossa, foi exatamente aquilo que eu senti. Que, inclusive, já era, de certa maneira, o que eu sentia na piscina, né? Eu adoro nadar no verão. E nadar sempre foi uma sensação muito gostosa, assim, um exercício tal, com um enorme carinho no meu corpo, né? Me sentia ali envolvida pela água, a água passando e tal. E essa obra no File era justamente isso, a gente era embalado a vácuo. E quando esse vácuo, né, se fez ali, eu não consegui sentir medo, tensão, ansiedade. Cara, eu achei tão lindo que eu senti meu corpo inteiro, né? De repente, todo meu corpo tava tocado, assim, com uma pressão, né? É, homogênea, e ali estava dado o meu contorno, né? Eu tinha a total noção do meu contorno. Porque a gente até tem, né? A gente está sempre tocado aí pelo ar, né? Então, quando a gente mexe assim, a gente sente, né? Tem ar em volta da gente e tal, mas não necessariamente a gente tem nesse contato tão sutil, né, da pele com o ar, uma noção do nosso contorno. Vocês estão todos sentados, sentadas e tal, estão sentindo aí o lugar onde vocês estão sentados, a perna de vocês, né, a bunda e tal, e sentindo minha cadeira, tá quente, porque tá calor, não tá. Aí já entram outros sentidos aí, como a temperatura e tal, mas principalmente vocês estão sentindo até o osso, né? Dependendo do lugar que vocês estão sentados e tal. Aí eu trouxe esse exemplo, né? Me recordei dessa coisa dos bebês, né? Toda mãe, mesmo sem saber por que exatamente, a gente pega e envelopa o bebê porque isso dá uma sensação muito gostosa pro bebê, né? De certa maneira, uma emulação aí do que o bebê estava sentindo dentro do útero, né? Quando ele estava no útero, ele estava em contato, né, com uma matéria muito mais densa do que o ar quando ele sai e se sente solto. Então, o bebê precisa, né, tá se sentindo aconchegado, principalmente entendendo os seus limites, entendendo o seu espaço, entendendo aí, né, a sua matéria, né? Aí tem até essa prática muito louca, né? Mas deve ser gostoso esse treco, que é esse otonomaki, né? Que é essa prática de você se embalar todo, uma prática japonesa, para justamente sentir aí todo o seu, se sentir meio que de volta ao útero e principalmente sentir a sua superfície, a sua fronteira e tal. Então, o Rudolf Steiner entende o tato como esse acordar do corpo, né? E essa percepção do seu contorno. É claro que a gente vai ter partes do corpo que são muito mais sensíveis, né?
que aí tem esses corpúsculos táteis e tal, não vou entrar muito nessa seara, mas a gente tem áreas, né, do nosso corpo que a gente sente melhor as coisas. Eu até falei da mão e tal, mas é isso, você encosta o ombro em alguma coisa, você não vai muito entender que coisa é essa, mas você vai entender o seu ombro, né? Aí tem umas questões que aí só para a gente colocar aqui, quer dizer, quando eu me entendo, né, entendo essa minha matéria em espaços, né, e essa matéria em contato com outras matérias, a gente falou aqui do ar, estou falando aqui da minha cadeira, né, e tal. É importante também entender que essa nossa fronteira vai ser sentida, eu falei da parede de chapisco, né? Essa nossa fronteira vai ser sentida também em relação, né, a essa matéria com a qual a gente está, a qual a gente está tocando, né? Então, a minha percepção me encostando numa pedra é diferente do que me encostando num chão de terra ou deitando na grama e tal, porque vai ter uma interação ali, né, da matéria com o meu corpo. E aí, assim, uma breve observação só, o quanto está muito louco, né? Quer dizer, a nossa realidade cada vez mais plastificada, né? A gente está abrindo um imenso rolo de plástico filme embalando o planeta, né? Meio isso. Se a gente olhar em volta, eu tenho o maior cuidado com isso, mas não adianta. Assim, você olha em volta, é tipo tudo plástico, tá todo mundo vestindo plástico aí, com raras exceções, de quem presta atenção nisso, e tal. Mas volta e meia você compra um negócio e fala, puta, puro plástico. Né? Então, assim, a gente está tendo essa, digamos, paulatinamente, agora mais agressivamente, essa mudança também de uma percepção da nossa fronteira, né? A partir do momento em que a gente encosta em plásticos, né? Um parquinho de diversões das crianças todo de plástico, que a gente está cansado de ver, né? Os novos e tal. As nossas próprias cenografias e arquiteturas e decorações, ou o que seja, né? Tantas ofertas, né? Tudo uma emulação, né? Emulações em plástico. Só para a gente pensar sobre isso. Aí aqui, né, a capa do Nirvana, né? Lembrei muito dessa coisa, justamente por causa da minha experiência com a natação, né? Quer dizer, quando a gente está imerso aí, né? Submerso na água, a gente convido todo mundo a dar um mergulho amanhã numa piscina ou numa praia e tal, e submergir e prestar atenção nisso, que é a coisa mais próxima daquela coisa que eu vivi aqui com essa embalagem a vácuo, né? Essa coisa de você entender seu corpo como um todo e tal, que fica muito mais fácil do que o ar. Então, o Rudolf Steiner vai falar sobre essa coisa do quanto o tato, ele tem uma dupla função também, ele é paradoxal. Ele, ao mesmo tempo, separa e ele conecta. Ué, mas separa. Separa. Por quê? Porque na medida em que eu entendo o meu contorno, a minha fronteira, eu entendo um contorno, eu entendo uma fronteira. Então, eu entendo uma linha de separação com o mundo, né? Aquela necessidade tão grande dos bebês, de entenderem que eles não estão dissolvidos no mundo, de repente só, sei lá, só tem costas, né, e tal. Mas quando eu sinto a minha fronteira, eu, de certa maneira, me separo do mundo, entendo a minha área, né, de ocupação. E, claro, ao mesmo tempo que tem essa separação, entendo muito bem que sou eu, que é o mundo, o que é ao redor, me conecta com ele, porque necessariamente eu estou dentro dele, né? Eu estou criando algum atrito, né? Ou fazendo uma fronteira com alguma matéria inerente aí ao mundo. Não existe meu contato com nada. Entenderam isso? Essa coisa de me separa e me conecta. Então, na hora que me separa, me enche de percepção, né? De mim mesmo, da minha fronteira, e me conecta com aquilo que está ao meu redor. Por isso que eu trouxe aqui a questão dos materiais também, né? Eu me percebo, mas me percebo em relação à terra. Eu me percebo, mas me percebo em relação à madeira. Me percebo em relação ao tecido. Aí, o Palasma, né, o Johannes Palasma, ele tem esse livro que super recomendo para vocês, que é Os Olhos da Pele,
baratinho na Amazon, gente. Vale a pena o investimento. E ele é curto. Se não me engano, ele tem umas 46 páginas. É algo assim, 54, uma coisa assim. Os Olhos da Pele. Ele é muito. O Palasmar escreve de um jeito fácil de ler também, é muito bom. E aí ele vai falar sobre isso, assim, o quanto os tecidos, né? Falando de pele, né? A gente está falando de tato, a gente está falando de pele, né? E tal. E aí resolvi falar sobre isso, né? Quer dizer, o quanto os nossos tecidos, a nossa pele, né? Elas são. Acaba que esses 5 sentidos, voltando aqui aos 5 sentidos clássicos, o quanto eles são especializações da pele, né? Das peles, né? O olho, por exemplo, vai ter uma pele, né? Vai ter um tecido aqui, uma pele transparente, capaz, né, de junto com toda a questão do globo ocular aqui, proporcionar a nossa visão. O ouvido, gente, o ouvido vai ser essa arquitetura, né? Esse pavilhão auricular, né? Maravilhoso, com essa arquitetura cheia de reentrâncias, protuberâncias e um tambor lá dentro, né? Que é o nosso tímpano e tal. Isso tudo são especializações da pele para que a gente escute. O nariz tem esses pelinhos, essas coisas, né, e tal, enfim, toda uma especialização da pele para que a gente sinta o olfato. Ninguém sente o olfato pela mão, né? Aí a língua, né, tem as papilas gustativas, né? A gente não tem papila gustativa no ouvido. Seria engraçado, inclusive. É, E as mãos têm aquilo que eu estava mostrando rapidamente anteriormente, que são esses corpúsculos táteis, né? Que faz com que a gente sinta, tenha muita sensibilidade na mão, né? Poxa, rala o joelho, mas não faz um cortezinho no dedo, né? Dói tanto, né? A gente sente tanto. Então, eu acho bem interessante quando a gente fala da pele, né? Entendendo aí esses 5 sentidos tão conhecidos para a gente, né? Como essa especialização da pele e tal. E aí, com isso, com essa coisa que eu fechei aí a questão do tato, né? E aí, pensando é, em cenografias, né? A gente pode pensar em várias áreas, né? Porque o que acontece? Uma exposição, por exemplo, claro, né? Quando a gente vai escolher os materiais dessa exposição, ou as cores, né? E tal, as formas, né? Que formas são essas que meu corpo vai habitar, enfim. Então, essa escolha de materiais é interessante. E aí, pensando também, e sendo que assim, uma exposição, né? A gente tem essa diferença, né? Das cenografias. É, Em várias cenografias nós somos público, em várias cenografias nós somos os atores, né? Atores e atrizes, né? Então, numa peça de teatro, nós somos público, né? A gente vai ver essa cenografia, basicamente, a gente vai ver essa cenografia, né? Vai ter um palco, vai ter uma boca de cena e tal. Então, aquela escolha de materiais, vocês podem dizer, nossa, mas isso o que teria a ver com tato exatamente, né? Cara, você vai formando a sua biografia, né? Vai conformando os seus recursos, a sua bagagem, a partir dos seus filtros e a partir das suas vivências. Se eu vejo uma madeira na cenografia, eu sei como o meu corpo sente essa madeira. Se eu vejo um tecido, se eu vejo uma coisa fofinha, né? Tipo um edredom, eu sei como sente, né? Aí eu parei aqui falando da vida, com o negócio da vida, mas só fechando, né, a questão do tato, a gente acaba, justamente por já ter tido outros contatos, por isso que é muito importante a gente sensibilizar a nossa percepção, quer dizer, sensibilizar esses contatos diários. Essa é a noção do corpo em laboratório. Esse corpo sensível, que percebe, né? Então, até a minha apreensão no teatro é outra se eu tenho isso um pouco mais aflorado e tal. Eu faço um exercício na aula, né, que é assim, todo mundo sente os materiais na língua. Isso é um exercício ótimo. É tipo assim, se eu falar para vocês, cara, uma madeira, faz um exercício aí de sentir na sua língua. Vocês sentem. E aí pode parecer muito louco, ou para alguns parece muito óbvio, tem gente que mata as charadas muito rápido e tal. Primeiro, todo mundo foi criança, todo mundo meteu a boca onde não devia em vários momentos, né?
Todo mundo já botou a areia da praia na boca em algum momento. Todo mundo, sei lá, já tascou a mão num corrimão. Todo mundo já comeu picolé com palitinho de madeira, que antigamente todos eram de madeira, né? Quando eu falo assim, vamos pensar num ferro, né, na nossa língua. Ferro, como é que eu sinto ferro com a minha língua? Porque é um tato muito diferente, né? A gente está tão acostumado a falar tato na mão, aí por isso eu penso, eu gosto de pensar nele na língua, assim. A gente é capaz de pensar num certo gosto, né, do ferro e tal. E aí tem uma charada também ótimo. Todo mundo bota algum ferro na boca todo dia, porque a gente come com talher de inox, aço inox, é um tipo de metal, tá? Não é um ferro, mas é um metal, né? E por aí vai, né? O próprio tecido, a gente já sente a língua dar uma secada, porque o tecido dá aquela absorvida, né? Quando a gente bota e tal. E quem, né? E aí, graças a Deus, graças às deusas, fomos crianças, porque a gente foi construindo um repertório que a gente nem tem noção, né? Mas esse repertório, de certa maneira, sensibiliza a nossa percepção dessa matéria. Por isso que, assim, também, de certa maneira, queria só enfatizar que meu discurso aqui sobre, meu Deus, o mundo está plastificado, não é só da boca para fora e nem é só uma observação superficial, né? É realmente, né? Assim, como é que vai ser isso, né? Pô, o palitinho, né? O palitinho do picolé, vários aí estão de plástico, gente. Revoltante isso. Perfeito, pessoal. Aí, eu vou ter que dar uma corrida, né? Senhora! 20 minutos agora falando de todos os outros, mas o tato é o mais comprido mesmo, porque eu acho que ele acaba sendo um que abarca várias coisas, né? Eu vou dar uma aceleradinha aqui também para eu poder cumprir nosso combinado. Aí ele vai aqui para o sentido da vida, né? O sentido da vida é esse sentido, que é genial isso, vocês vão ver, genial essa percepção dele. É essa habilidade de monitorar a condição de nossa própria constituição. A gente experimenta, né, com esse sentido, a nossa constituição, a gente conhece o funcionamento do nosso corpo, ou se não conhece, a gente acaba cada vez conhecendo melhor, né? E a gente vai ganhando uma consciência de como a gente se sente, do tipo, cara, a gente sente sede, a gente tá precisando de água, né? A gente sente fome, a gente está precisando de comida. O sentido da vida são essas sensações que a gente tem que fazem com que a gente continue vivo. Imagina um ser que não sente fome nenhuma. Não vai parar para comer. Por quê? Não está com fome. Aí fome a gente bota gula junto, né? Porque gula nem sempre é exatamente fome, mas faz a gente parar para comer. Né? Aí a gente tem é, essa questão da fome. A fome é um sentido da vida. A sede é um sentido da vida. A dor é um sentido da vida. Sentir dor é muito importante. Alguém que não sente dor. Aí eu lembro daquela série, né? Agora eu esqueci o nome da série, mas daquela menina que ela não sentia dor nenhuma, ela não se machucava e tal. E se reconstruía muito rápido. Que série era essa, gente? Era boa. Mas, enfim. Então, a dor, muito importante para que a gente tenha cautela. Ter caído também. Aí vem a nossa criança, né? Maravilhosa. Ter caído, ter ralado, ter se quebrado, qualquer coisa e tal. Deu para a gente uma noção de limite. O que que dá para fazer, o que que não dá, o que que vai. Puta, vou sentir uma dor e tal. A criança já fica ligada. Assim como a gente também, né? Ficamos ligados aí o que que a gente deve fazer ou não. E aí, uma coisa muito linda é falar um pouco até. É o medo, né? Na verdade, eu ia falar muito lindo porque eu ia falar uma outra coisa, mas o medo também é um sentido da vida, essa cautela, né? Esse receio, esse medo. O teu medo perto da gente, do lado da gente, não pode estar na frente da gente, mas o medo do lado da gente dá uma noção de bom senso, né? E é, gera na gente uma noção de cautela, né, e tal. E, e todos esses sistemas, são todos sistemas de aviso, né, que eu estou dizendo aqui, né, a dor, assim como a fome, assim como a sede, nos avisa que alguma coisa não está bem, né, então esse sistema de proteção e contenção também. Aí diz aqui, né? A humanidade não poderia se desenvolver sem a dor. Nós aprendemos a achar o nosso lugar no mundo através da dor. Não é só uma questão da gente entender as nossas fronteiras, mas entender o nosso limite de bem-estar no momento em que eu não quero sentir dor, né? E tal.
E aí o mais bonito, aí assim, agora assim, lindo, esse sistema de desenvolvimento de empatia. Eu botei essa imagem aqui, que é as formigas se ajudando aqui para poder atravessar ou chegar nessa folhinha e tal. Esse impulso de vida e convivência com o mundo e com as outras pessoas, de modo que a gente coopere aí para que haja vida, para que se mantenha vida, né? E saúde e tal. É, ó, viu? A vida foi mais rápida. Mas não é lindo esse sentido? Todo mundo tem, né? E se desdobra em sensações fundamentais aí. Inclusive, essa coisa da sede, né? Da água. Eu não sei se vocês têm isso, mas, cara, um dia que eu bebo menos água, meu corpo é muito querido, assim. Ele me dá uma dor de cabeça desgraçada no dia seguinte. Então, eu já fico ligadíssima. Para que que eu vou sentir essa dor de cabeça, né? Vamos beber água, né? E eu não sou médica, não posso dizer que isso é verdade e tal, mas assim, já ouvi alguns médicos falando, né, sobre a questão da ligação do Alzheimer e a desidratação do corpo, né? Que é um processo aí muito de você não beber água e cada vez menos água, e a pessoa esquece da água e tal. Então, vamos beber bastante água, então aproveitar a aula aí para se hidratar. Então, por exemplo, essa coisa da minha dor de cabeça no dia seguinte, eu levei um tempão para entender que era a falta d'água. Mas quando um dia uma amiga minha falou, putz, tô com muita enxaqueca porque eu quase não bebi água hoje, eu falei, opa! E aí fez todo sentido, né? E aí comecei a perceber que era exatamente isso. Bom, sentido do movimento. O movimento, eu tinha posto alto movimento, mas movimento está super bom já. O sentido do movimento ele vamos lá, né? Essa sensação muscular muito simples da gente estar em movimento. Isso aqui é uma percepção simplória da história, né? O Rudolf Steiner vai dizer o seguinte: tem um momento no livro que ele fala o seguinte, assim, um certo corpo, né, de um cara, ele sai do endereço tal e vai até o endereço tal, fica lá 10 minutos e volta para o primeiro endereço. Isso se movimentou, ok. Mas é inerente ao movimento algum motivo. Ele não é só uma sensação muscular, não é só, um corpo se moveu de A para B e voltou para A. Não é só isso. Por que que ele saiu dali? Por que que ele foi até B? Por que que ele ficou só aquele tempo? Por que que ele voltou, né? Então, quais são os motivos, né? Quais são essas motivações? E aí ele diz aqui, nossos movimentos têm a ver com as nossas motivações, com as nossas aptidões. E os nossos movimentos na vida se transformam a partir da nossa biografia, né? A biografia que a gente vai construindo. Isso aqui já sou eu. Então, a gente se movimenta por algum motivo. Vocês estão aqui porque estão com essa curiosidade, porque afeta vocês esse assunto, porque vocês se interessaram, porque fizeram alguma conexão, porque milhares de coisas. O rapaz saiu para entregar um livro que ele sabia que a amiga dele estava precisando, mas ele estava com pouco tempo. Ele foi lá, entregou o livro e voltou para casa, entende? Então, assim, o movimento não é gratuito. Ele pode ser um devaneio, ele pode ser uma deriva. Mas a mesma deriva, ela não é gratuita, né? Nossa, uma deriva no mundo de hoje, capitalístico, plasticalístico, a deriva não é gratuita mesmo. Ela tem até em termos de custo, ela tem um super custo. Mas ela 8 não e é. 10. Muito obrigada, meu bem. Ela não é gratuita mesmo, né? Então, essa coisa do movimento, ela vai falar. Esse sentido movimento, né, ele se dá a partir de uma explicação do que está por trás dele. Algo subjaz a esse movimento. E que vai ter a ver com as suas aptidões, né? Seus interesses e tal. Nós nos movimentamos e movimentamos as coisas ao redor, né? Aí tem essa frase do Heidegger que fala isso, né? As coisas puxam as coisas. Aí eu botei aqui pessoas, acontecimentos e tal. Aí eu adoro essa obra da Lígia Pape justamente, né? Porque no momento que a gente faz parte aí desse grande movimento, né? É um corpo se movimentando junto a partir de muitos corpos, né? São corpos que se movimentam e movimentam outros corpos. Entendemos ao longo do nosso movimento na vida as nossas aptidões, nossas fraquezas e nossas forças, né? Aquilo que nos impulsiona e até aquilo que nos aprisiona, né?
assim como o nosso passado. Muitas vezes nosso passado pode nos aprisionar ou nos impulsionar. Nosso conhecimento pode nos aprisionar ou nos impulsionar, né? Quantas vezes vocês viram aquela pessoa que acha que já sabe tudo? Às vezes tem gente que sabe muito, né? Mas ninguém sabe tudo. E quando você acha que sabe tudo, você se aprisiona no seu próprio conhecimento. Bizarro, né? Mas ele pode te aprisionar. Assim como o passado, uma lembrança, um dia ruim, né? Ele te impulsiona ou te aprisiona. Então, esse é muito a questão do movimento, né? Em termos do Rudolf Steiner e tal. E aí ele diz isso, né? Quer dizer, a gente molda o mundo à nossa volta a partir do nosso movimento. Somos o quê? Verbo, não é isso? Aquele ser humano. Esse ser é fazer, é movimentar, é manipular, é mexer, é tirar uma coisa daqui, outra ali. Os gatos, eles basicamente só derrubam as coisas. A gente faz muito mais traquinagem, né? A gente não só derruba, como a gente faz muito mais outras coisas e tal. E aí, o sentido do equilíbrio. E aí, pessoal, eu acho que eu vou pensar em começar a terminar por aqui, porque senão eu vou passar muito o tempo. Mas eu não vou fazer isso, não. Eu vou tentar agora diminuir mais um pouquinho ainda para deixar um tempo para vocês fazerem perguntas. Mas, de qualquer maneira, eu acho que eu não vou atrapalhar a Odete Roitman, né? O assassinato dela. Se a gente for até 8h40. Tudo bem para vocês? Então, beleza. Então, vamos lá. O sentido do equilíbrio. E agora vem um dos sentidos que, para mim, mais importantes, né? Um dos que mais fez sentido, assim, né? Sentido, que fez sentido. Mas esse fez muito sentido, até porque eu tenho muito medo de altura. Vamos ver o que ele fala sobre isso, né? Esse sentido do equilíbrio, ele vai ter a ver com com o nosso labirinto, vai ter a ver com a nossa questão auricular, né? O nosso ouvido e tal. Quem tem labirintite sabe que é uma viagem muito louca quando dá uma labirintite, o mundo faz assim, assim. Então toda a tua percepção é super Matrix. Eu tenho labirintite. E assim, claro, eu me sinto muito mal, mas ao mesmo tempo eu fico assim, senhora, que coisa bizarra de incrível, né? Porque toda aquela minha noção de um mundo estável, um piso é, parado, paredes e tal, não sei o quê, isso, tipo, se rompe completamente. Quando você tem uma crise de labirintite, o mundo faz assim, vrão, assim, à tua volta. É tipo, a primeira vez eu fiquei prioritariamente em pânico, né? Porque eu pensei, o que é isso? Nem sabia o que era, nunca tinha tive uma labirintite assim. É, e aí eu boto essa imagem aqui, né? Aquela que fala que não vai falar da imagem, mas a diferença, né, entre um maze e um labirinto, né? Labirinto, isso aqui é um desenho de um labirinto, isso aqui é um labirinto, um desenho de um maze. O maze é desenhado para se perder e o labirinto é desenhado para se achar. Mas, enfim, então, essa coisa da labirintite me abriu, assim, toda uma sensibilidade muito grande ao quanto é muito, é quase tosco, né? É, o quanto a gente não percebe, o quanto eu não percebia, né? Tão claramente que o mundo ao meu redor, ele tem muito a ver com o meu filtro de percepção. Então, no momento que a minha labirintite ataca, minha percepção do mundo ao redor, tipo, se desconstrói completamente. Essa questão do labirinto, essa questão do equilíbrio, do sentido do equilíbrio para o Rudolf Steiner, ele associa muito a nosso entendimento de localização geográfica, né? E aí, isso é bem interessante, porque na realidade, se a gente vai ver o bichinho ser humano, ele construiu todos os seus ninhos, né? Vulgo cidades e ocupações e tal, a partir de princípios muito, muito, muito básicos, né? E muito básicos e muito que muito tem a ver com o corpo. Então você tem a frente do seu corpo, você tem a parte de trás do seu corpo, você tem o lado esquerdo do seu corpo, o lado direito do seu corpo, você tem a cabeça, tem os pés e tal. E se a gente parar para ver, todas, basicamente, construções, né, humanas, elas vão ser regidas por esses princípios muito básicos do corpo, né? Pensa num prédio, num edifício. Você vai ter a base, né, o pé, né, a estrutura, você tem o corpo e você tem alguma cabeça ali, né, de certa maneira. Tem os prédios sem cabeça, mas em geral tem alguma cabeça, né?
É uma cabeça que está ali muito junto com o corpo e tal. Mas, enfim, as cidades, né? As cidades medievais, né? Você tem toda uma questão da frente, a cabeça aqui, né? O castelo. Aí você tem toda uma questão da frente, da lateral, da outra lateral, as nossas próprias localizações, é tudo leste, oeste e tal, não sei o quê, enfim, direita, esquerda. Aí eu lembrei muito dessa coisa da bailarina, quem já fez balé super sabe disso, né? A gente tem aquele gráfico, né? O 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Então você sabe exatamente qual é a sua posição a partir do gráfico e tal. Então, a noção de equilíbrio para o Rudolf Steiner ela tem a ver, primeira coisa, com a noção desse entendimento do corpo em relação a essa que eu falei, né? Frente, costas e lados. E, e aí, ampliando isso, essa localização geográfica. Tipo assim, eu sei que o Rafael mora no Leme. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, em Botafogo. Rafael mora no Leme. Cara, o Rafael mora para lá, aqui nessa direção. Se eu andar reto, provavelmente eu chego muito perto do Rafael. Eu sei, Dani, que a Dani mora na Barra. Em sendo na Barra, muito provavelmente ela está nessa direção, longe daqui, mas está nessa direção para cá. Em relação ao meu prédio e tal, vai ter as curvas e tal, né? Mas entendem isso? Se eu pensar, Dona Lena mora em Salvador. Em Salvador, se eu entender aqui que eu tô com a praia para cá, Baía de Guanabara tá para lá, a Lena tá para lá. Tá nessa direção, né? Então, mal ou bem, a gente sempre sabe aonde que a gente está localizado em relação às outras pessoas, às outras arquiteturas, as ruas que passam perto da gente, as cidades, os estados e por aí vai. Eu sei que o Shopping Rio Sul está ali, eu sei que o Zona Sul está ali, eu sei que a Baía de Guanabara está ali. Façam esse exercício. Vocês sabem onde é que está o corpinho de vocês, né? A, a África está para lá, né? Nosso Oceano Atlântico está aqui, e por aí vai. Tá? Então, esse senso de equilíbrio tem a ver com isso, quer dizer, esse conhecimento do seu corpo e essa expansão do seu corpo, né? Essa localização. E isso é um tipo de compreensão confortável para a gente. Por isso que a gente já ouviu falar, vocês já devem ter ouvido falar, daquele livro Não Lugares, desse conceito de não lugar. Vale muito a pena. Tem uma parte, na verdade, do livro que vale muito a pena. Esse livro é bem engraçado, porque a parte inicial é muito chata, e aí tem um momento dele que vale muito a pena, que fala sobre essa coisa do não lugar e tal. Que aí, por exemplo, pensando em exposições, a criação do cubo branco, ali, né, no modernismo, né? Com o advento do concreto, saem os pilares, a arquitetura moderna e tal, surge, né? Ali, década de 1920, 30, os museus de arte moderna, os cubos brancos. Eles são, nesse sentido, não vou ampliar tanto a história, mas nesse sentido aqui, eles são um não lugar. Quando eu não tenho janela, quando eu não tenho nenhum referencial, meu corpinho passa a não ter nenhum referencial geográfico, ele corta esse sentido aqui, que é o sentido de equilíbrio. Então, para quem está pensando aí, poxa, o que isso tem realmente a ver com cenografia e tal? Isso aqui tem tudo a ver com expografia. Por exemplo, você vai desenhar uma expografia, você quer cortar esse sentido ou você quer enfatizar esse sentido, né? Você vai criar uma relação entre a pessoa e todo o ambiente externo ou não? Aquela coisa da passagem de tempo. Cara, shopping, eu não estou falando de cenografia, né? Em shopping, mas o shopping é um jeito da gente entender bem isso. Você entra no shopping, você sai, você fala, meu Deus, entrei, estava de dia, né? E você está dentro do shopping e você não sabe. Eu estou aqui no Shopping Rio Sul, sei lá onde é que está o Leme do Rafael, né? Não sei. Entendeu? E aí, completando esse sentido, que é um sentido muito lindo, o Rudolf Steiner ele vai falar, vou botar essa imagem aqui primeiro. Ele vai falar o seguinte: esse sentido do equilíbrio, por exemplo, é o que faz a gente entender o medo de altura, por exemplo. O que é o medo de altura? O medo de altura é a sua, minha, assumidamente, incapacidade de me projetar para baixo. Então, eu tenho total medo de altura porque eu não consigo me projetar, eu não consigo ocupar o espaço para baixo dos meus pés.
Eu não tenho esse treino, nem tenho essa facilidade. O Felipe Petit devia ter uma facilidade imensa, né? O cara estava andando aqui em cima nessa coisa, devia estar com o pé fincado lá no piso, né? Na base das Torres Gêmeas e tal. Então, eu trago essas imagens para ilustrar isso. O que eu falei aqui? Vou fazer uma conexão entre o que eu estava falando antes e agora. O que eu falei aqui? Que a gente se projeta e a gente entende, né? Onde que estão as pessoas em relação a gente, as arquiteturas e tal. Isso é uma capacidade de ocupação nossa. A gente está expandindo e ocupando né, no entendimento, aí é onde é que a gente está no espaço. Essa capacidade de ocupação, eu acho maravilhosamente bem representada, não intencionalmente, por esses trabalhos da Penic Production, né? Isso aqui é no Parque Lage. A Penic é uma empresa espanhola, né? Eles estão sediados, se não me engano, em Barcelona e tal. Então, o Rudolf Steiner fala isso, a sensação de equilíbrio resulta da capacidade de preenchimento desse espaço ao redor também. Então, quando a gente está, né, dentro de algum lugar, essa noção da gente saber onde é que é a porta de entrada, a porta de saída, janelas, as paredes e tal, é uma expansão do corpo, um preenchimento, uma habitação. E é o que eles fazem aqui com essa ação, né, essa realização de infláveis, não como um objeto, né, mas sim como algo que preenche um espaço. Então, eles têm. Esse aqui foram alguns dos projetos deles. Peraí, não. Ah, eu tirei. Esse aqui é no Parque Lage. Eles fizeram alguns projetos na PUC, na UFRJ, no IED Rio e tal. Aí eu achei isso aqui muito bom, porque isso é muito mundano, né? Eles fazem, tipo, dentro de um banheiro, né? E muda completamente a tua percepção do banheiro, né? E agora isso ilustra muito bem essa nossa expansão. Sinto meu corpo, né, fazendo esse treco aí. Aí aqui dentro de um pátio, enfim. Essa é a Penic Production. Ah, essa aqui é a imagem do Felipe Petit. Imagina se eu consigo, já me dá vertigem só de olhar a foto. Essa aqui ele atravessando as Torres Gêmeas 42 vezes. Então, quem não conhece essa história, procura na Netflix que tem. Felipe Petit, Torres Gêmeas, coisa louca. Aí aqui também algumas experiências lá no File, né, no CCBB em 2018, com esses infláveis aqui. Essa essa sensação assim, né, eu estava suspensa no ar, mas muito aconchegada ali, né? Aí você tem o tato, tem essa ocupação, esses infláveis, né, projetando aí minha ocupação e tal. Bom, com isso, falei sobre todas essas coisas aqui. Aí eu falo aqui rapidamente sobre sinestesia e sinestesia, mas eu acho que vai ficar complicado agora, ainda mais que a gente está com um pouco, né? Agora já está indo para o final aí da nossa aula. Eu vou pular aqui para essa questão da temperatura, rapidamente, que eu nem sei se é tão boa assim, mas vamos lá. Quer dizer, todas são boas, tá? Estou dizendo só para a gente fechando aí nossa aula, né? Então, a temperatura aqui, né? É esse sentido que tem a ver com a alma, né? E ele diz o seguinte, né? Que a temperatura é relacionada com a nossa atenção com o mundo, uma comunicação com o mundo em duas vias. Só há sensação de temperatura se há uma troca, né? Aquela coisa, né? Não existe frio, não existe calor. Quer dizer, o meu corpo, a temperatura do meu corpo vai estabelecer se eu estou achando que o clima está frio, se eu estou achando que o clima está quente. Eu, por exemplo, eu produzo muito pouco calor. Não sei se seria ao contrário, tá? Mas eu sinto um frio desgraçado, né? Então, assim, não consigo me sentir quentinha, é difícil, eu sinto muito frio. Mas vamos lá, falando da história aqui. Ele diz que esse é o sentido arquetípico, é o mais primitivo dos sentidos, né? É esse contraste entre frio e quente é o que desperta a nossa curiosidade, né? E na realidade, aí ele está falando de basicamente tudo na vida, né? Tudo que desperta a nossa curiosidade desperta por algum tipo de contraste, né? Aquilo que é totalmente homogêneo acaba não despertando exatamente, não se sobressaindo ou chamando a nossa atenção. Então ele fala aqui que o frio nos faz contrair, né? A gente se acolhe, se contrai, e que o calor nos expande. Isso também é alguma coisa
e nos liberta, né, de certa maneira. Não aquele calor maçarico do Rio de Janeiro, né, gente? Estou falando de um calorzinho, né, um friozinho, um calorzinho e tal. Que isso também são coisas importantes para a gente pensar, né? O quanto ninguém pensa nisso em geral, né? Você entra numa peça de teatro e independente do, do tema da peça, vai estar, sei lá, 15 graus, aquele frio desgraçado, né? Então, assim, é, o que que isso conversa com a gente? O que que esse frio desgraçado, né, ali? Bom, eu sempre acho um frio desgraçado, mas o que que aquele frio conversa com a gente? O que que converge com a peça que a gente está assistindo ou com o filme que a gente está assistindo? Acho que ele cria, por exemplo, um cinema cria na gente aquela sensaçãozinha, estou no cinema, né? Porque eu estou nesse frigorífico, então eu estou no cinema, né? Meio isso, mas não necessariamente tem a ver com o tema do que você está assistindo. E se uma exposição se preocupasse com isso, né? Por exemplo, a gente teve aqui o pavilhão, né? O primeiro pavilhão do Maxwell Alexandre, que foi um estudo de caso bem forte, bem importante no doutorado, né? Foi um sujeito muito importante no doutorado. O primeiro pavilhão Maxwell Alexandre, das coisas mais interessantes dele, entre outras, né, e tal, era justamente porque ele absolutamente não era um não lugar, muito pelo contrário. Você tinha entrada dos sons da rua, né? Ali da Rua Bela, entrando no pavilhão. Estava no clima da cidade, assim, tava claro, a gente estava protegido ali naquele pavilhão e tal, mas estava no clima, não tinha um ar-condicionado, nada me apartava do que estava externo, sabe? Então, sair desses estereótipos ou dessas receitas. O espaço positivo tem que ser gelado. Ok, tem obras que precisam ter uma temperatura específica. Ok, mas pensar o seguinte: isso comunica. Isso não é. Nada é neutro, nem shampoo de neném, a gente sabe disso. Então, se o lugar tem uma temperatura controlada, isso comunica. É por causa da obra? Ok, mas isso comunica. Meu corpo está sentindo. Entende? Eu entro com um corpo sensível em termos de temperatura. Eu nunca esqueço da experiência no Jewish Museum, quando ele ainda era do outro jeito, né? Porque ele mudou. Mas a experiência no Jewish era uma experiência é, bastante assim, de intenso desconforto, de várias maneiras, inclusive porque eles não deixavam você entrar com o seu casaco, de jeito nenhum, era proibido. E tinha lugares que, assim, indo no inverno, tem um momento que você saía para fora, né? Naquela questão do exílio e tal, a experiência ali era sair para fora do museu. E aí, quando eu saía para fora do museu, naquele frio, que desconforto, né? E num super inverno e tal. E também, quando eu saía para fora num verão de lascar, na Alemanha, que é bem pesado e tal, também um super desconforto e contrastante, né? Todos os dois contrastantes com o clima que estava razoável ali dentro, né? Então, a coisa do exílio, de você ter um contraste de uma terra que não é sua e tal. Então, tudo isso comunica, né? Principalmente perceber isso é muito importante. E aí, eu vou fechar com o ego, esse sentido do ego aqui, que eu acho bem legal e fica como um statement, né, pra gente, assim, que o sentido do ego, para o Rudolf Steiner, né, e claro, para muito daqui, gente, tem o que o Rudolf Steiner disse pra gente, né, e tudo que eu venho trabalhando há anos em cima desses sentidos e tal, o sentido do ego, ele fala sobre isso, né, é esse sentido da individualidade. Ele vai ter muito a ver com a nossa subjetividade, né, e ele fala, o Rudolf Steiner fala sobre isso, assim, essa necessidade, assim, a importância da gente se ver, né, para poder ver o mundo, se conhecer para poder conhecer o mundo, né? Se perceber para poder perceber o mundo e perceber aqui, né? O quem ou o que está por trás das intenções que regem o mundo, né? Aí a gente faz até um arco lindo que, claro, devo ter pensado nisso em alguma caixinha muito escondida aqui da minha cabeça, mas não tão racionalmente intencional. A gente faz um link com o início dessa aula, que foi aquela minha chamada para vocês do que é o ser contemporâneo, né? Que é esse ser que faz conexões. O sentido do ego, ele fala justamente sobre isso, sobre essas conexões, esse entendimento do mundo a partir das conexões.
para saber, né, o que que tá, ou o que está por trás das ideias que se apresentam, sabe? Um outdoor na rua, ele está ali por quê? Aquela propaganda, ela está me vendendo exatamente o quê? Ela está me vendendo algo, ou eu que estou sendo vendida para aquilo, né? Na medida que desperta meu desejo, né? Aí me lembra que aquela obra do Richard Serra, né? Aquela coisa, aquela propaganda da TV falando sobre a TV, né? Que o produto real da propaganda somos nós, né? E aí ele diz isso, né? Que o sentido do ego está presente em todas as pessoas, né? Mas está constantemente sob ataque. E aí eu coloco aqui, né? Quer dizer, o ego, ele é esse senso crítico, é o desenvolvimento desse sentido é um desenvolvimento desse senso crítico, interpretativo do mundo, a partir da nossa subjetividade. E aí eu trouxe para vocês aqui, né? Quer dizer, e o que que é essa subjetividade, né? Às vezes a gente fica com dúvida, né, nessas palavras e tal. A subjetividade nada mais é do que o nosso espaço íntimo, né? O espaço íntimo do indivíduo, todos nós temos e todos nós construímos de alguma maneira, através das nossas memórias, através das nossas experiências de vida, através do nosso conhecimento que a gente vai adquirindo, através das nossas referências, né? A gente vai a partir daí construindo o nosso espaço íntimo. E essa subjetividade, claro, é formada a partir, né? Todas essas coisas que a gente busca aqui, que eu coloquei, né? Memórias, experiências, busca, tem, enfim, está aí com a gente, memória, experiência de vida, conhecimento e referências, vai ser construída a partir dos nossos filtros, sejam eles fisiológicos, né? Quer dizer, como é que a gente vê o mundo, se eu sou daltônica, que se eu não sou, se eu tenho miopia, se eu não tenho, isso é um filtro. É, as minhas, sei lá, eficiências, deficiências, o que seja, os meus filtros culturais, né? A que eu fui submetida na minha infância, né? Que exposições, peças, parques eu fui, o que eu fui buscando, e aí entra as emocionais, quais são as minhas aptidões, qual é a minha curiosidade, e nos leva a pensar no movimento, né? O que condiciona o meu movimento, o que me faz sair de casa? Enfim, então achei importante fechar com esse ego, né, no sentido, na medida em que ele é esse senso crítico interpretativo do mundo, a partir da nossa subjetividade, porque também isso é muito importante para a gente criar espaços, né? Então, fechando, fica essa questão assim, né? Ele diz isso, né? Conhece a ti mesma, né? A ti mesmo, né? Coloca o seu, e aí o corpo em laboratório sou eu que digo, né? Coloque o seu corpo em laboratório. E aí eu convido vocês, né, a perceberem esses sentidos que eu abordei aqui, porque abordamos cinco sentidos, né, novos, digamos, sem ser exatamente. Até o tato a gente abordou de um jeito diferente, né? Então, abordamos aí 6 sentidos dos 12. E, e aí deixo, né, um exercício de vida, que nenhum exercício é para mim, nenhuma aula, né, em nada, para vocês, mas um exercício de tipo, cara, se colocar em laboratório, né? Vai visitar uma exposição, lembra desses sentidos, como é que tá aqui, como é que eu estou sentindo o meu equilíbrio, né? No sentido, na perspectiva do Rudolf Steiner, né? Como é que eu estou sentindo meu movimento? Por que que eu estou me movimentando para cá? O que que tem nessa exposição que me faz ir para a direita ou para a esquerda, né? Eu me abaixo, eu levanto minha perna, enfim, tá? É isso, pessoal. Eu acho que a gente terminou mais ou menos na hora, quer dizer, 6 minutos depois da hora, mas aí eu gostaria muito de saber se vocês têm alguma pergunta. Eu vou fechar a tela aqui, porque aí a gente pode conversar um pouquinho, né? Mais alguns minutos, uns 10 minutos, quem sabe? Mas eu não quero ir muito, avançar muito. Eu estou vendo o chat aqui. Poxa, eu queria que o chat ficasse longe daqui. Bom, é isso. Vocês escreveram algumas coisas aqui, né? Ah, ó, essa coisa do gosto. Quer ver um gosto estranho?
Alguém conhece o gosto de Band-Aid? É estranho pensar, mas todo mundo conhece, porque todo mundo já cortou o dedo em algum momento, gente. Fala, Ana Paula. Eu estava pensando aqui durante toda a tua aula de um vídeo que eu vi, acho que foi esse ano, foi recentemente, assim, sobre a sensação do molhado, que ela é uma coisa que, na verdade, não existe. Que é, na verdade, a combinação da temperatura da água e o movimento da água no nosso corpo, assim. E aí, toda vez que eu me molho, que eu tô escovando os dentes, alguma coisa, eu fico prestando atenção nisso. E aí, agora, depois da tua aula, serão muitas outras combinações malucas, assim, né? De ficar pensando e prestando atenção. Por exemplo, agora eu tô com muita fome, mas a minha curiosidade está fazendo não me movimentar de alguma forma, mas eu tô parada aqui assistindo porque aqui tá mais interessante do que a minha comida que tá me esperando, entendeu? Então, Boa. amplia demais, assim, muita coisa até para falar na terapia depois, porque Adorei. Esse comentário ainda não tinha recebido, não. Suzane, você vai ver um comentário mais esquisito, mas é super real. Eu não Qual? bebo cerveja. Eu Ah, odeio cerveja. Por quê? Porque eu olho para a cerveja e eu consigo enxergar o gosto de barata. Então, no auge dos meus 54 anos, eu só experimentei cerveja uma vez na vida. Achei com gosto de barata e eu não bebo cerveja. gosto de barata. Ou seja, tu já botou uma barata, né? Já Aí todo. é. Eu olho e Pequena sinto o gosto da Lena barata. aprontou. A pequena Lena aprontou. E lembrei de uma outra coisa quando você falou do equilíbrio. Não sei exatamente onde, acho até que mais de uma vez, mas umas exposições, alguma coisa que você tem os espaços de cabeça para baixo ou de lado, e a gente perde o equilíbrio. Você, quando fica ali inserido naquele ambiente, você às vezes tende a ir para um lado para o outro, de acordo com o espaço. Não sei exatamente onde foi, não lembro, mas lembro de algumas vezes que estive em algum ambiente assim, em exposições, que você fica, sabe, você perde o equilíbrio, na verdade. Não é o padrão que a gente trabalhou, então você já sai E muitas vezes a gente perde o equilíbrio meio que até no início, e aí vai da capacidade de cada um encontrar seu equilíbrio ali, do né? equilíbrio. Esqueci o É. nome do artista, mas na Fundação Prada, em Milão, quando você vai para o prédio construído, né, que sem ser a fábrica, lá em cima, eu esqueci o nome do artista, mas justamente a instalação é como se fosse uma sala da Alice, assim, no País das Maravilhas, com os cogumelos todos enormes, vermelhos e tal, todos de cabeça para baixo, assim. É, é bem estranho, assim, e enorme. Então, mexe com a sua noção de escala. Isso é bem o sentido do equilíbrio, mexe com a sua noção de escala, equilíbrio e tal. O que que é em cima, o que que é embaixo, né? Oi, Dani. Eu só pensava nas minhas aulas de neopilates quando falou de equilíbrio, que a gente trabalha tudo em bases instáveis, então você precisa estar bem equilibrada para poder fazer qualquer movimento. Sim, se você está de cabeça para baixo e você está se sentindo bem, de alguma maneira, e tem essa coisa, né? Não sei se para vocês, claro, porque também tem isso, né? A nossa individualidade vai a partir dos nossos filtros fisiológicos também. Uhum. É o tempo que você leva para equilibrar isso aí. Quantas vezes você já não fez uma coisa que ficou de cabeça para baixo e tal, e aí levou um tempo até conseguir equilibrar? Por exemplo, eu tenho muito medo de altura, mas, cara, todas as vezes que eu tive que subir numa escada para ajeitar uma cortina, numa peça de teatro, em alguma coisa e tal, não sei o quê, eu fui subindo devagar, me conheço, eu sei, eu subo devagar, subi devagar. Acho que é a única coisa que eu faço devagar na vida, mas fui devagarinho e tal. Entendi que se eu fosse devagar, eu ia me organizando, e se eu ficasse paradinho um tempo. Aí, beleza, me organizei, ok. Aí eu fazia o que eu tinha que fazer, porque se eu não fizesse isso, não tinha a menor condição, porque eu travava assim, não conseguia fazer nada. Você anda em pisos, transparentes que você consegue ver a parte de baixo, no alto? Então, é com muito, muito, muito medo, quase morrendo. Aí também tem o meu tempo. Então, eu sou uma pessoa que dou muitas respostas rápidas, né? Às questões que se apresentam na vida, motoras e tal. Mas essa história,
até vou porque é maneiro, né? Mas é isso, eu venço um medão e eu entendi que é um tempo, me exige um tempo que não é o meu tempo normalmente. Dani, você não quer botar aqui no chat a capa? Eu tirei o negócio e não mostrei, né, a capa do livro. Eu não Eu não sei se eu consigo, vou tentar. eu posso dividir a tela rapidinho para mostrar novamente? Vou mostrar para vocês a capa aqui, tá? Do livro. Esse é o livro que eu tenho. Eu acho que eu comprei, eu não sei, mas eu acho que eu comprei na estante virtual. Então, Our 12 Senses, né, desse Albert Soesman, é exatamente esse livro. Ele vai escrever, ele vai meio que transcrever as palestras do Rudolf Steiner. Ok? E falei para vocês, um livro muito bom, esse livro todo mundo devia ler, quem já leu devia dar um depoimento, né? Que é Os 12 Sentidos. Não é nada de 12 Sentidos, é Os Olhos da Pele, do Palasmar. Ele é fantástico. E aí, pessoal, mais dúvidas, questões, curiosidades? Querem perguntar alguma coisa? Quando souber a data do criativa e apresentação, criar e apresentar, algo assim, né? Que é novo. Eu vou botar, daqui a pouco eu vou botar o calendário de 2026 lá nos grupos que a gente tem com os alunos, né? Que já foram alunos e tal. Deixa firmar, firmar o calendário, né? Porque ele ainda está assim, se acomodando e tal. Tá. Ele é lá para. Julho? Acho que eu vi julho. Eu acho que é meio do ano, ele vai encaixar onde encaixou a turma Milagre, né? Que esse ano a gente teve a turma Milagre, né? A gente teve a segunda turma, eu não vou achar agora. Achei. A gente teve a segunda turma de Espaço da Cena esse ano. Ian foi da turma Milagre. Ele é julho e agosto. O que é a turma Milagre? A turma Milagre, eu chamei de turma Milagre a segunda turma do Espaço da Cena. Porque teve a primeira turma, aí teve, sei lá, 40, uma fila de espera de 40 pessoas. Aí a gente falou: será que dá para abrir uma segunda turma? Eu estudei o calendário, falei: ok, turma Milagre, porque, senhora. É verdade, É. porque é um emendando no outro, eu sei Não, disso. e Ian fez parte da turma Milagre. Não É. só fiz parte, como tentei pegar a monitoria dos dois, esquecendo que eu ia estar nos dois ao mesmo tempo por Ah, umas 8 aulas. Ian quase me matou nessa. Sorte que ele é muito, muito querido, né, Ian? Pessoal, mais alguma dúvida aí? Sobre essa questão da aula, alguém quer comentar alguma coisa? Me diz se fez. Bom, vocês já falaram um pouco que fez sentido e tal, mas se quiser fazer uns depoimentos aí, sei lá, falar qualquer coisa. Rafael, como é que foi para você, Rafael? Você foi até exemplo aqui, Rafael. Pô, professora, foi uma aula gostosinha. Tava com saudade de sentar em frente ao meu computador aqui às 7 da noite de uma segunda para ouvir você falar, né? Mas, Oh, meu Deus. enfim, como eu já me inscrevi nos próximos cursos aí, então essa saudade ela vai se encerrar em breve também. Oh, querido, muito obrigada, muito obrigada. Foi gostoso, professora. Tive algumas coisas aí que a gente viu no curso que acabou que eu fiz, né, agora há pouco com você. Mas, tipo assim, essa aula em geral, tipo, ela completa, com 4 horas, ela é de que curso em específico da Tem capacitação? de atmosferas. Ah, tá. Ah, beleza, então. Então tá safe, tá safe. A É gente se vê em até. novembro. Não, é do próximo que vai começar agora, dia 20 de outubro, né? Ah, tá. Pode Eu, crer. eu sou. Estarei lá. Eu vendo muito mal, né? Eu nem falei isso. Mas sim, essa aula faz parte do. Obrigada, Rafael. Me deu, Claro. me deu uma chance de falar. Essa aula completa, né? Que leva as 4, 5 horas, sei lá, porque são quase 2 aulas, né, Alena? Acho que foi tipo quase 2 aulas isso. Na aula, na vez passada, faz parte do desenho de atmosferas, que começa dia 20 de outubro, né? e ela vai para o projeto, né? Ela, sim, desenho de atmosferas tem projeto, então ela ajuda muito o projeto, né? E Uhum. muda muito tua percepção em relação à visita de exposições ou o que seja e tal. Sim. E ela acaba tendo a ver, eu não dou essa aula no espaço digital, mas acaba tendo muito a ver na abordagem que a gente faz no espaço digital,
que é sobre essas experiências de interatividade analógica tecnológica, quer dizer, corpo, espaço e tecnologia. Isso tem tudo a ver. Quando você transforma planos, né, em superfícies, entende a diferença? Você tem um plano, você tem uma parede, pá, mas se você projeta naquilo, virou uma superfície. E no momento em que você projeta, você acaba dando o quê? Profundidade àquilo, né? Enfim, então tem várias relações bem interessantes também com o espaço digital, que aí é um curso menorzinho, não tem projeto, é um curso mais tranquilão, para fechar o ano de boas, né? Sempre bom, né? Sempre bom. Estaremos lá, professor, estaremos lá. Com Maravilha, certeza. Rafael, fico feliz, fico feliz. Bom, aí tem duas mãozinhas levantadas, eu acho que a gente pode escutá-las e aí já começar a pensar em fechar, porque eu hoje estou rompendo todos os meus combinados, são 8h48. Fala, Ana Paula e Carlos Frederico logo depois. Não, eu estava lembrando também durante a aula, eu tive agora em São Paulo umas 2 semanas atrás e dei uma passada. Opa, vocês estão me ouvindo? Estamos. Tá. E dei uma passada na Bienal, e aí também durante a aula eu estava lembrando que vocês estão indo para lá, né, agora. Tenho vamos, tenho vamos. É, e tem uma sala, se eu não me engano, no segundo piso, várias salas escuras, assim, e cada, não vou, né, dar spoiler, mas assim, cada uma te desperta um sentido diferente, assim, e coisas assim, Teve uma que eu não consegui ficar, por exemplo. Parecia que eu era uma oferenda, era uma coisa meio tribal, assim. Eu tava sozinha ali, disse: Meu Deus, vai surgir alguém, arrancar meus órgãos, fazer alguma coisa, assim. E aí, aquela sensação, e é isso que a arte tem que trazer pra gente, né? De desconforto, assim, de não quero ficar aqui. E outras não, né? Que tu te sentia totalmente relaxado. Então, eu acho que vai ser muito válida essa aula. Eu pretendo ainda voltar antes de acabar lá na Bienal. Mas é muito, muito válida essa aula para aproveitar esses espaços assim. Sim, excelente. E a Bienal ela tá, é isso, né? A arte acaba favorecendo aí a gente de repente se vê envolto, né, nas nossas projeções, né? É uma fecundação muito forte, né? Entre o que o artista concebeu, a forma, a matéria em si e tal, o resultado, né, estético da coisa, e como é que você vai perceber, interagir e projetar naquilo, né? Perfeito. Obrigada, Ana Paula, aí pelo seu comentário. E Carlos Frederico. Opa, boa noite, Suzana. Me ouve bem? Suzane, desculpa. Ai, muito obrigada, cara. São Boa 50 noite, pessoal. anos lutando por esse nome. Eu recebi por e-mail, né? Eu trabalho no TechGraph da PUC e Aham. eu recebi por e-mail o convite. Eu falei, poxa, senti de participar. E aí, assistindo, aliás, aqui a sua palestra, eu percebi que tem tudo a ver com um projeto que está nascendo, né? Só para registrar novamente, eu estou sem câmera porque eu costumo usar meu celular de câmera e ele está nesse momento na varanda tentando fazer um time-lapse bacana da Lua. Então eu estou sem câmera, eu não posso Ótimo aparecer. motivo. Carlos Frederico, é o melhor motivo que já me deram para não ligar a câmera. Eu não aceito mais nenhum outro motivo que não seja assim, tipo esse. Estou fazendo um time-lapse da lua nova em Áries, uma super lua, né? Que hoje é dia de Aham. superlua. Gente, hoje é assassinato a Odete Reutemann, minha palestra, que eu não dou palestra assim há um tempão, e a superlua, superlua em Áries. Sensacional. Ela estava incrível, agora ela tá menos majestosa porque diminuiu um pouco de tamanho. Estava mais perto do Poxa, horizonte agora. Carlos, eu depois queria muito ver seu time-lapse aí, hein? Vamos ver se vai ficar bacana. Eu espero que fique. Já ficou. Então, o que que acontece? Eu faço filosofia, eu estudo filosofia na Nova Acrópole e vamos dizer assim, eu vou liderar é como se fosse uma nova secretaria que é relacionada a trilhas, essas atividades assim, né, floresta, meio ambiente e com essa pegada filosófica. E como a diretora falou assim, olha, eu acho que tem tudo a ver aí, topa. Eu peguei e já lancei duas ideias no papel. A primeira ideia justamente tem muito a ver
com a sua palestra que é relacionada aos sentidos. Eu quero proporcionar para o grupo de pessoas que topar participar uma experiência numa trilha que é adaptada para cadeirantes e deficientes visuais no Parque Nacional da Tijuca. Eu Aham. quero proporcionar uma atividade ali que eles estarão de olhos vendados. E aí eles vão ter que de- é, percorrer determinado trecho, e a ideia é que eles aguçem os sentidos, eles vão estar ali sem a visão. Então Uhum. vai ter eles emoções, sentimentos e os sentidos ali, todo mundo brigando, né? E a proposta a princípio é essa, que seja feita, eles tenham uma percepção diferente. Não necessariamente, vejam, sintam o mundo, percebam o mundo como um deficiente visual. Não, não é isso. Não, até porque essa é uma abordagem que já foi mega cancelada, né? Uhum. É principalmente assim, como se sensibilizar de uma maneira diferente. Quer dizer, existe. Eu entendi o que você falou, mas é isso, tem que tomar bastante cuidado com essa abordagem, Isso. porque existe um protagonismo aí muito grande da visão, e a gente tende, que eu mencionei isso de outras formas aqui, e que a gente tende a não perceber, né? Mas quando a gente, por exemplo, olha uma foto de um gato, a gente não está vendo só aquela foto do gato, de certa maneira. A gente tende a completar o gato inteiro porque a gente já viu um gato de todos os lados, entende? Uhum. Então, esse protagonismo da visão, a gente já abraçou um gato, já agarrou um gato, já beijou um gato, já fez várias coisas, né, com o gato, mas a gente conhece, né? A gente conhece até a textura do, que pode ser a textura do pelo e tal. Então, aquela pista que a foto do gato dá pra gente é só uma pista. A Uhum. gente tende a achar que a gente está, tudo se atribui ali à visão, mas não. Tem toda uma outra pegada de movimento, de textura, de tato, de cheiro, de visão tridimensional, né, e tal, que, que ajuda a nossa, ao que a gente entender o que a gente está vendo, né? Uhum. Isso, é exatamente. Aí a proposta é que se possa perceber o ambiente através de sentidos, no caso, é como se fosse aprofundar, amplificar, dar ali potência para o sentido. Então, é provável que a pessoa sinta, isso que você falou do contorno, né, do corpo, sinta, tenha mais a percepção do tato, tenha mais a percepção da audição. Às vezes É, começa. Na, na realidade, desculpa se eu estou te interrompendo, é porque esse assunto me interessa muito, né? Em dois cursos hoje, a gente tem a participação do Tiago Correia, né? Que vem falar sobre acessibilidade para a gente, né? Nos espaços positivos e tal. E eu fico muito curiosa, assim, tipo, muito instigada, né? Pelos vídeos com audiodescrição. Porque não tem jeito, assim, quer dizer, no momento em que você já foi uma pessoa vidente, você é uma pessoa vidente e tal, quando você é tirada a sua visão, não tem jeito, você vai trabalhar com todos os recursos que você remontou até aquele momento, que você cultivou, que você colecionou até aquele momento. Por exemplo, estou num vídeo que esse é um exemplo dessa história mesmo. Era um vídeo que a audiodescrição dizia assim: vista panorâmica da cidade do Rio de Janeiro, num voo de asa delta. Cara, para a pessoa, eu fico tentando reconstruir assim, porque se eu não tivesse vendo a imagem, né, eu ia buscar todos os meus sentidos da vez que eu, sei lá, nadei borboleta, sabe? Que senti aquele vento no rosto. Então, tô numa asa delta, é alguma coisa que voa, tô sentindo um vento no rosto. Uma vista panorâmica, sei lá, quando eu fui no Cristo e vi a cidade do Rio de Janeiro, entende? Então, você vai acionar aí toda uma coleção de percepções anteriores. Então, por isso que real não dá para ser uma. Você entendeu, né? Não dá para ser uma coisa que Sim. você simule uma questão de alguém que nunca teve visão e tal, porque a Uhum. pessoa vai ter uma outra coleção, né? Uhum. De percepções e tal. Mas muito interessante aí, hein, Carlos? Que bom que eu pude contribuir aí com a aula de alguma maneira. Muito bom, fico E feliz. foi muito bom, até para eu mesmo perceber. E quando você estava falando do tato, alguém aqui no chat falou sobre se machucar e sentir gosto de ferro.
Eu já lembro de várias vezes ter falado assim, pô, esse negócio tá, pô, isso aqui tá horrível, isso aqui tá com gosto de parede. E eu nunca lambei uma parede, entendeu? Mas eu já mandei essa várias vezes. Tá com gosto de parede. Pois aqui, sabe, Quando você era criança, você devia lamber parede. A gente está sabendo pode estar guardado lá né? Eu tava lá Eu tateando ali comia os os cantos cantos das da. paredes de casa quando era criança, e é bom. Deus. Eu sinto gosto de Minha mãe sabão. até hoje diz que eu tenho deficiência de cálcio por causa disso. Eu sinto gosto de sabão quando como coentro. Ah, tem essa coisa do coentro, né? Deus o livre, Eu coentro. nunca comi Deus, é sabão. horrível. Eu já fui parar no hospital, é horrível, horrível, horrível. Olha, Mas eu é já, genético, né? Tem um fundo genético nisso, nas pessoas que não suportam. Exato. olha, eu já comi os dois e coentro é melhor. Não, É coentro verdade. para quem gosta de coentro, quem não tem essa questão genética aí, coentro é bem gostoso. Tem dias que eu preciso de coentro. Pessoal, acho que a gente pode Mas, Suzane, começar. muito obrigado aí pela atenção, viu? Poxa, E Carlos, parabéns pela aula. muito obrigada. Eu te agradeço e fico realmente felizona assim de ter contribuído de alguma maneira, né? Eu sou muito Muita fã coisa. da Nova Acrópole, inclusive. Ah, que legal. Sim. Bom, pessoal, então, podemos ir fechando. São quase 9 horas. Foi um recorde, né? Consegui fechar em 2 horas, mas enfim. E, poxa, eu fico muito feliz aí com a participação de vocês. Quem tirou dúvida aqui, tem declaração de participação, tá? É, tirem dúvidas com o pessoal da PUC, porque aí essa coisa eu não tenho muita gerência, não, mas o pessoal tem. Tem aqui o link, né, e tal. Tá bem? E, e é isso então, pessoal. Então espero vê-los e vê-las, né, mais vezes, né, nos próximos cursos de 2025 ou de 2026, nas palestras que vão ter em 2026, que se Deus se as deusas quiserem, elas vão querer, vamos ter mais algumas palestras, né? Agora que acabou o doutorado, eu estou livre, está sobrando, Suzane. E é isso então. Ok? Amei ver vocês. Muito bom mesmo. Até as próximas. Até, obrigada, Suzane, adorei também, viu? Saudades dessas aulinhas. Ver você. Saudades, saudades. Tchau, gente. Tchau, Ian. Tchau, 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 tchau. Alena. Tchau, tchau, Obrigada, gente. Beijo. Su. Oi, professora, Oi, obrigada. Não. Thaís! Oi. Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Beijos.